Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, mais um vídeo. Dessa vez, vou começar diferente. Eu vou pedir para vocês para que se inscrevam no canal, deixem lá o like também. Caso vocês tenham curtido aí o vídeo, compartilhar e não me deixem de seguir nas redes sociais, tá bom? Mas só para continuar o tema, né, agora a gente vai falar de um outro tipo de desigualdade que para algumas pessoas é um pouco chato, né, que é a ideia de classe. Só que antes de tudo eu quero explicar um ponto que eu acho muito importante antes de mais nada. É, Tem um senhorzinho chamado Karl Marx que as pessoas até hoje falam, ai gente, cara chato. Mas o que ele fala tem muita razão até hoje, tá? A gente infelizmente vive ainda numa sociedade muito baseada nessa divisão entre aqueles que podem e aqueles que não podem. Os que podem, eles detêm os meios de produção e os que não podem, eles oferecem a força de trabalho. Para vocês entenderem, eu vou dar o exemplo do próprio YouTube através de uma das minhas youtubers prediletas, que é a Beta Boechat. A Beta Boechat, ela produz vídeos aqui no YouTube. Ela é uma mulher incrível, eu admiro muito o trabalho dela. Ela é uma das minhas principais inspirações para estar criando hoje vídeos. E assim, uma coisa que eu gosto muito é que os vídeos dela são sempre assim muito reflexivos sobre coisas banais. Mas enfim, o meu ponto não é esse. O meu ponto é, ela produz vídeos para a plataforma YouTube. E assim, hoje ela ganha dinheiro, ela tá super, né, em voga e tá bem, enfim, faz suas publicidades, ganha os seus dinheiros, né? Naquela coisa, ganha os seus dinheiros. É, eu acho que ela deve estar bem, eu acho, não tenho certeza. Supostamente ela está bem. Mas assim, ainda que ela esteja ganhando o dinheiro dela e eu, por exemplo, não esteja, a gente está no mesmo patamar enquanto criador de conteúdo no que diz sobre classe. Por que isso? Vou explicar para vocês. Quem é dono do YouTube mesmo é a empresa que a comanda, né? E veja só, não é criar ali uma rivalidade entre quem pode, quem tem, quem não tem, quem não pode. Mas a gente entender que quem pode tem literalmente poder. Que é esse que é o ponto, é o X da questão, é o poder. Então veja, eu tô aqui criando conteúdo. Se um dia eles quererem, né, eles que eu falo assim, os donos do YouTube, estou querendo tirar o conteúdo do Pedro. Eles vão lá e tiram. Porque eles que têm o domínio, né? Não só o domínio, estou falando do site em si, mas que tem a posse desse, desse ambiente aqui que a gente está falando juntos, tá? Vai muito além de certo e errado, de que não é uma questão só de certo e errado, de bem e mal, porque muitas das vezes a gente reduz essa discussão para isso. Mas é de quem pode e quem não pode. Tá. Fechei essa parte. Quando a gente fala desse poder não poder, a gente tem certas mobilidades, né, em relação a ter o controle das coisas. Então, por exemplo, aqui eu tenho que seguir diretrizes e tudo mais. Não que isso seja um problema, não é questão de ser problema não, é uma questão da gente entender até onde eu realmente posso ir e onde outras pessoas podem ir, né? Então, por mais que eu siga as diretrizes, os meus vídeos podem ser, um dia podem acabar, simplesmente não vai ter mais o vídeo no YouTube. Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assistiu.
Por mais que tenha ali uma questão de armazenamento, não tô entrando nesse mérito. Tô entrando no mérito de quem tem o poder, né? Quem controla o domínio, né? E isso implica em todas as relações sociais que a gente pode imaginar. Por que eu tô falando disso? Porque tem muita gente que fala o seguinte: ah, eu sou classe média, eu não tô, eu tô na média, tô no meio do caminho. Nananina, não, você não tá. Sinto te informar que você não tá no meio do caminho de jeito nenhum. Classe média, ela serve para designar que é uma classe trabalhadora que tá, que ganha o suficiente para sua sobrevivência e consegue viver uma vida que não é uma vida de uma pessoa pobre, miserável, como uma boa parte da população mundial. A classe média ela tem uma certa mobilidade em questões da vida. Isso não significa que a classe média ela é a classe que está no meio. Na verdade, ela está junto com as pessoas mais pobres e formam essa ideia, né, que é o proletariado. Eu boto entre aspas porque assim, o proletariado de antes não é o mesmo de hoje, né? Até porque você tem pequenos empresários que também vão compor é, esse grupo. E, nesse sentido, também estou incluindo tanto eu quanto a Beta Boechat, que estamos em parâmetros completamente diferentes. Ela já é uma pessoa que já está consolidada, né, no meu ponto de vista, em números, tem muitos inscritos, consegue retirar uma renda através do seu trabalho, né, no YouTube, enquanto eu que estou iniciando. E ainda assim, eu acho um absurdo o quanto de pessoas que são de classe média, seja classe média alta, baixa, classe média média, tem um horror a pessoas pobres, né? A chamada aporofobia. Até porque ninguém sai ganhando com isso, sabe? As pessoas elas acham, né, que acreditando em discursos motivacionais baratos, você consegue mudar sua vida. O que eu sinto informar não vai acontecer. Não é você seguindo ali um curso que não tem comprovação nenhuma de efetividade, que você vai conseguir mudar de vida, infelizmente. Eu queria que fosse assim, vai lá, faz o curso, tá tudo certo. Mas não é. Sabe por que que não é? Infelizmente, as pessoas gostam de enganar os outros. Elas preferem que você continue no lugar que você está, criam um monte de falácias e te fazem. E assim, o que mais as pessoas fazem são falsas promessas. Não estou falando que você não vai ser uma pessoa rica um dia, mas é muito mais fácil ser rico sendo herdeiro do que sendo, entre aspas, guerreiro, né? Como é o meu caso, como é o caso da maioria das pessoas que estão aí assistindo. Inclusive pode ser o seu caso. Então assim, a minha sugestão é, antes de você achar que você tá ali na média, o que não é verdade, porque veja, entre você que ganha 30 mil por mês e uma pessoa que ganha 1 milhão, existe ali algumas cifras muito grandes de valor de diferença. E eu tô falando assim de uma pessoa que tá ganhando bem, né? Que tá bem de vida, né? 30 mil por mês eu acho muito bom, né? Agora imagina uma pessoa que ganha só 1.000, como ela vive. Mas veja, de 1.000 para 30 mil são 29 mil. 30 mil para 1 milhão. E por mais que a gente tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, né, isso não se traduz em todos
tudo que a gente tem, né, de possibilidades. Isso é muito triste, né? A gente normaliza muito algumas questões, como por exemplo, se a pessoa é pobre, ela não pode ter um iPhone. Se a pessoa é pobre, ela tem que usar o SUS e o SUS tem que ser precário. Ou a educação pública ela tem que ser pior porque ela é de graça e ela é para todo mundo. Eu já ouvi pessoas falando isso. Sinceramente, eu espero que as pessoas elas consigam entender a importância da gente se unir coletivamente em prol de melhorar a vida não só nossa, mas de todos. Isso vai ser muito complicado, talvez, mas não custa tentar. Eu vou fazer a minha parte, pelo menos. Mas enfim, sobre classe, acho que é isso que eu tenho para dizer. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau!